Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast recebe Gabriel Generoso, tenista araraquarense. Gabriel, um prazer recebê-lo em nossa casa. Seja bem-vindo ao Uniara. Prazer todo meu. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Então, como é que o tênis surgiu na sua vida? Porque o tênis é um esporte complexo. Sem contar que ele tem uma fama de ser elitista. Como é que você falou assim, não, eu vou jogar tênis? Eu acho que essa fama, realmente, a gente vê muito o pessoal falando, achar que é um esporte elitista, principalmente no Brasil, eu acho, porque aqui tem, diferente de vários outros países, aqui não tem tantas quadras públicas, tanto investimento no esporte assim para você iniciar, para você aprender, para você saber como é conhecer. Então eu acho que aqui no Brasil, muita gente, por não ter tido esse contato igual se tem com futebol, por exemplo, desde mais cedo, acaba tendo esse pensamento de que é algo elitista e tal. Mas não, você consegue, tem, por exemplo, as 2 quadras da prefeitura, tem o SESC, que você consegue frequentar sem precisar ter muito custo. No caso, você provavelmente vai ter que ter uma raquete e tal, mas é algo que você vai gastar uma vez e depois continua jogando, brincando, consegue amigos. E no meu caso, eu comecei desde pequenininho, por volta dos 4 anos, eu comecei mais ou menos a jogar. Aonde? Meu pai, ele sempre não, depois de velho, com uns 30 anos, ele começou a brincar, eu acho, 20 alguma coisa, começou a jogar com os amigos no clube em Belo Horizonte. E minha família... você é mineiro? Eu sou mineiro, minha família... De BH? De BH. Bacana. Minha família inteira é de lá, minha mãe, meu pai, minhas avós. E eu nasci lá, mas já vim pra cá logo cedo. Em menos de um ano eu já estava morando aqui, meus pais já vieram trabalhar pra cá. Mas ele começou a jogar lá com os amigos e quando eu era criança, ele já brincava, tal. Virou referência. Nada profissional, mas ele brincava, jogava tênis e futebol, meu pai. E aí desde criança eu andava com a bolinha de futebol pra lá e pra cá. E a partir dos 4 anos comecei a brincar com ele de tênis também. Então, no Melusa, o Clube Melusa, sim, da Lupo. Isso. Eu sempre jogava lá. Então eu jogava, normalmente era de segunda, quarta, assim, eu jogava futebol lá, ficava lá no campinho brincando. Eu tenho 5 irmãos, minha família é bem grande. Sim. E aí todos jogavam futebol e tênis também. Então isso ajudou, eu acho. A gente ia lá, brincava de futebol, depois já ia pra quadra, brincava um pouco com meu pai e tal, meus irmãos também, quando eu fui crescendo um pouquinho. Então esse foi o meu começo, eu aprendi principalmente com ele, assim, até os 6, 7 anos, que eu comecei a fazer algumas aulinhas no clube, com o Mário, o Celso, o Juliano, que eram os professores da época do clube. Então, assim foi o meu início. Comecei assim. E quando é que você falou assim, não, eu vou para as competições? Como é que as competições começaram a surgir assim para você? Aí de você falar assim, não, eu tenho talento, dá para eu seguir adiante no tênis. Isso é uma matéria legal. Nessa época, quando eu estava iniciando, como a gente conversou no começo, o pessoal tende a pensar que é um esporte elitista e tal, então você acaba tendo menos criança que joga, assim, eu acho. Os pais normalmente colocam em futebol ou outra coisa, então é menos comum. Então eu sempre joguei com gente mais velha quando eu era criança. Eu aprendi com meu pai, com meus irmãos, mas no clube sempre jogava com um pessoal de 40, 50 anos, isso com 6, 7 anos. Claro que não, o pessoal que jogava bem ainda, né? Mas o pessoal também amador, assim, dava pra eu brincar. Eu ficava tentando bater a bola pro outro lado e corria. Não tinha força, não tinha nada, então eu devolvi e corri. Então desde pequena eu acho que eu fui pegando essa malícia, assim, de tentar me virar na quadra, porque o pessoal não era da minha idade, então eles já tinham mais força que eu, apesar de também não serem tão bons assim ainda, eram mais fortes, tal. Então eu tinha que tentar dar meus pulos, né, assim, por assim dizer. Então foi nessa época que eu comecei a desenvolver esse lado mais competitivo, nunca gostava de perder de ninguém, então tinha que tentar me virar pra ganhar, conseguir fazer alguma coisa. Então com 8 anos, 2011, 8, 9 anos mais ou menos, eu comecei a disputar os campeonatinhos regionais. Tinha um circuito aqui que chamava Circuito Regional de Tênis, CRT. Aqui na região de Araraquara? Na região. Aí tinha torneio em Ribeirão, Jabuticabal, Matão. E tinha o ano inteiro, todo mês tinha às vezes um ou outro, né? E aí a categoria mais jovem, assim, era 12 anos. Aí depois dos 12 anos, acho que tinha C, B, A especial. Aí eu jogava 12 a princípio.
comecei a jogar... O meu primeiro torneio, acho que foi aqui no Araraquarense. Acho que foi 2013, se eu não estou enganado. Você tinha quantos anos? Tinha 9. Tá. Aí eu lembro que eu joguei com um amigo meu de Jabuticabal, que naquela época eu não conhecia ainda, né? Que tinha 11 ou 12 já. E ele jogava super bem. Eu perdi, se eu não me engano, no terceiro set. Assim, foi um jogo disputado. Mas foi legal. Abriu uma porta pra mim que eu falei, não, gostei disso aqui. Gostei de competir, assim, valendo um troféuzinho, alguma coisa. E aí, essa época ainda, eu jogava tênis e futebol. Então eu conciliava os dois, brincava de tênis, comecei a jogar esses campeonatos e jogava futebol também, todo dia praticamente, sempre amei esporte desde criança, minha mãe corre, meu pai jogava, então sempre tive no meio. Uma família de esportista. Sempre tive nessa área. Então foi mais ou menos nessa época que eu comecei a desenvolver esse gosto por competir no tênis em si, a partir dos 9 anos mais ou menos. E daí em diante? Aí eu comecei a dar um pouco mais de enfoque para treinar. Então, eu ia pro clube bater bola com meu pai nessa época já quase todo dia. Ou ia fazer aula e tal. Quanto tempo você treinava, assim, por dia? Assim? Essa época eu não media, assim, horário. Eu gostava de estar em quadra. Estar no campo, estar em quadra, pra mim, era a melhor coisa que tinha. Não tinha celular, não tinha nada, então legal era suar, gastar energia. Então, sempre que conseguia, praticamente todo dia, eu jogava futebol e tênis, ou um ou outro, ou os dois. Como eu falei, eu frequentava o Melusa, essa época eu também ia no Clube Araraquarense. Então, eu jogava e frequentava outro campinho de futebol também, no Espaço Criança. Então, eu jogava bola em 3 lugares diferentes e tênis também. Ia direto no Melusa, vinha aqui no clube. Então, estava sempre em contato com algum esporte. E foi a partir daí que eu comecei a disputar esses torneios. Então, eu comecei a jogar a categoria 12 anos. Aí com 10 anos eu já comecei a entrar na C, que é é livre, mas iniciante, né? Qualquer idade, mas não tem mais os mais iniciantes. Comecei a disputar também. E aí a partir dos 11 anos eu comecei a treinar um pouco mais firme, assim. Eu vi que eu tinha condições, meus pais viram que eu tinha condições de tentar alguma coisa mais séria no tênis também. E aí comecei a treinar com um professor de Matão, Fernando Martins, que ele deu treino pro meu pai aqui na chácara perto da Lupo, chama Fresp, a chácara. Sim. Aí eu frequentava lá com ele, treinava com ele 2 vezes na semana nessa época, 2 horas por dia. Isso, 2 horas por dia? 2 vezes na semana, 2 horas por dia. Isso você já tinha 12 anos? 11 anos. Tá. E aí, tirando os outros dias que eu jogava todo dia praticamente com alguém. Marcava com o pessoal no clube, nessa época eu já conseguia dar um joguinho um pouco melhor com a maioria do pessoal aqui. Então, sempre marcava com o pessoal do clube, assim. Então, eu jogava no clube, fazia treino com ele, jogava com meu pai. Aí, foi quando na época eu comecei a me desenvolver mais. Aí, eu comecei a jogar esses campeonatos regionais. No final de 2014, que eu tinha 11 anos, no final, eu entrei em um torneio paulista. Era aí na categoria 12 anos ainda, porque paulista já era um nível mais alto, então os meninos de 12 anos jogavam muito bem. Tinha que ter um ranking? Você tinha que se classificar para jogar ou você fazia inscrição e ia jogar? Dependia do torneio. Esse torneio que eu inscrevi foi em Ribeirão, um torneio paulista em Ribeirão, e não veio muitos meninos. Aí consegui entrar. Eu acho que se viessem muita gente fechasse a chave, não daria para entrar, porque eu ainda não tinha ranking federado, né? Mas como não veio, eu consegui entrar e joguei há 12 anos. Aí, se eu não me engano, esse torneio foi no finalzinho do ano, deu 6, 5, alguma coisa assim de meninos, não deu muito. Mas eu lembro que vieram 2 meninos muito bons, que os 2 de São Paulo. E aí, o primeiro menino que eu joguei, eu acho que ele era, essa época, top 10 do brasileiro, alguma coisa do tipo. E aí, eu ganhei dele super duro, jogo muito disputado, mas consegui ganhar dele. E na final eu perdi de outro menino que também estava entre os top do Brasil, não só do Paulista. Então você já começou a competir um padrão já um pouco mais alto? Foi, quando eu passei para essa fase do federado, eu não tinha ideia como era o nível, nunca tinha visto esses meninos jogarem, não conhecia e nunca tinha jogado com eles também e tal. Então, para mim foi tudo novo. Eu entrei lá e falei, os meninos devem jogar muito bem, né? Então, federado, é paulista, é brasileiro, deve ser um negócio muito diferente. Mas acabou que os treinos que eu tinha feito aqui, o aprendizado que eu tinha feito com todo o pessoal mais velho, acho que me deu uma bagagem legal também, porque eu consegui fazer jogos equilibrados com eles e tal. E aí foi meu primeiro torneio federado, que aí abriu
minha visão, assim, falo, tô conseguindo fazer... Tô bem. Faço um jogo disputado com meninos que são tops aí de São Paulo, do Brasil, posso, talvez, conseguir melhor, né? Aí foi quando deu Você aquela falou assim, visão, não, agora eu... Não, agora eu... Aí foi quando comecei a diminuir um pouco com o futebol competitivo, porque até então meu sonho era ser jogador de futebol. Sei. Desde criança eu amava tênis e futebol, mas sempre achei que meus pais, todo mundo achava que eu podia ir muito bem no futebol. E acabou que eu fiquei meio conciliando os dois até essa época. E foi aí que eu comecei mais ou menos a dar um pouco mais de enfoque pro tênis. Eu vi, futebol a gente não tem essa medição, mas no tênis, como tem um ranking, ele dá pra você ter uma medição. Tô indo bem contra os caras que são os melhores, pode ser que eu... Vou optar. Pode ser que eu consiga ir bem. Então, não foi nem escolhi. Eu comecei a entrar mais em campeonato de tênis e aí, consequentemente, baixou a minha quantidade de futebol, tá? Não tinha como eu ficar conciliar tanto os dois. Aí foi em 2015, eu ainda tinha 11, mas o ano que eu faria 12 anos, que eu fiz 12 anos, que eu disputei o meu primeiro torneio brasileiro de tênis. Que aí... Onde foi? Foi em São Paulo. Começou o ano, isso é em janeiro, né? Começou o ano e eu estava inscrito aqui pelo Espaço Criança, que era uma escolinha de futebol, para jogar uma copinha em rancharia. Que também vinha vários times, Fluminense, se eu não me engano, tava lá, Corinthians. Então tinha uns times, isso juvenil, né? Até categoria 12 anos, 2003. Sei. Mas tava inscrito com eles, porque eu ainda tava treinando, tava dando um enfoque maior no tênis, mas ainda não tinha parado de treinar futebol, né? Então, eu joguei esse meu primeiro torneio, eu inscrevi em 2, né? São 2 torneios da Etapa São Paulo, que chama no começo do ano. 2 torneios brasileiros da Etapa São Paulo. Aí o primeiro torneio eu cheguei até a semifinal e perdi do menino que naquela época era 3 do Brasil. 3 ou 4 do Brasil na semifinal. E foi um jogo legal, assim, foi um jogo bom. Então, já comecei a falar, tá no nível que dá pra jogar com eles, não é algo surreal. Aí eu fui pra essa copinha, e aí teria esse torneio brasileiro logo em seguida, o segundo que eu ia jogar, que valia uma pontuação um pouco maior do que o primeiro. A gente chama de G1 e o outro era GA, tipo, um valia, sei lá, 50 pontos no ranking, o outro 100. Então era importante eu ir também, porque eu tava querendo começar a jogar, tinha que fazer um ranking legal. Então, eu fui pra essa copinha de futebol, joguei acho que 2 ou 3 jogos, e aí esse torneio já ia começar no meio. Aí tinha até um contato lá, o meu treinador do futebol falou que o pessoal do Corinthians ou do Fluminense ia querer conversar, que tinha achado legal e tal, mas tinha esse torneio. Aí saí no meio da copinha e fui jogar. Fui para esse torneio e eu ganhei esse torneio. Então, de tênis no caso. Eu joguei de novo com esse menino que eu tinha perdido. Joguei com o 2, o 3 e o 4 do Brasil no mesmo torneio, se eu não me engano, da categoria 12 anos. E eu consegui ganhar. E aí seu ranking... Não, aí começa a subir no ranking e tal, porque todo final de ano o ranking brasileiro zera. Sei. Então esses meninos que estavam com esse ranking, ele zera e, por exemplo, se eu tô... O ranking é de 2 em 2 anos que fala. 12, 14, 16, 18. Então se eu tô com 16, no próximo ano eu faço 17... Eu saio do ranking 16 e vai entrar vou entrar no ranking 18, mas eu ainda não tenho ponto, eu entro com 0. Mas na virada tem tipo uma... Eles fazem uma computação lá e vira o ranking. Por exemplo, eu tenho 11 anos, ano que vem eu faço 12 e ainda vou jogar a categoria 12. Então eu tô em terceiro do ranking de 12 anos, mas eu tenho 11. Os dois na minha frente são segundo ano de 12 já, eles já vão subir pro 14. Então eles vão sair do ranking ano que vem. Sim. Então a hora que virar o ano, os dois saem do ranking e eu passaria a ser primeiro. Porque se eu estava em terceiro, os dois na minha frente subiram, passaria a ser primeiro. Então esses aí que estavam em segundo, terceiro e quarto, eram, sei lá, com 11 anos, décimo alguma coisa, e aí o pessoal mais velho subiu, aí eles foram ali para essas posições. Então, no começo do ano, quando eu fiz semifinal e ganhei esse outro torneio, eu já subi bem no ranking, porque o ranking todo mundo estava zerado. Só tinha essa nomenclatura porque eles tinham virado bem o ranking. Então, eu já subi bem no ranking. Eu acho que essa época eu já fui talvez para 20 do Brasil, 15, alguma coisa do tipo. Então, foi quando eu falei, não, eu tô num nível que dá para jogar brasileiro, vou começar a dar mais um enfoque. Esse meu treinador, o Fernando Martins, eu fiquei com ele aqui, se eu não me engano, até agosto de 2015, que foi quando ele recebeu uma proposta para ir para São Paulo, dar treino lá, uma proposta melhor para ele, e ele foi. E aí, a partir daí, eu comecei a treinar em São Carlos, que é o único lugar da região aqui que tinha um treinamento competitivo também. Então, já tinha... Araraquara não tinha? Não,
não tem. Por quê? Eu não sei se é só pela falta de menino, de criança que joga num nível alto, ou se também pela falta de incentivo e tal, mas em São Carlos tem 2 centros de treinamentos bons De tênis? de tênis, que aí tem essa molecada, esse pessoal que tá tentando também o competitivo. Então eu encontrei lá, comecei a treinar lá, com 2 treinadores que já foram, um deles já foi profissional. Quem são? O Júlio Silva e o Emerson Lima. Eles são de Jundiaí e começaram a dar treinamento lá em São Carlos, em 2015. Sim. Aí eu comecei a treinar com eles também e fui desenvolvendo meu jogo nessa época. Aí eu praticamente parei com o futebol. Até hoje eu brinco e tal, mas profissionalmente, se eu tentar ser profissional, naquela época, pelo nível que eu tava no tênis e talvez pela incógnita que seria o futebol, eu optei Sim. voluntariamente. E até porque você diz assim, no futebol as variáveis são muitas. No tênis eu tenho um foco, eu tenho conseguido bons resultados e eu vou seguir adiante. Foi isso. E aí, esse foi o meu início, assim, na carreira de jogar, assim, já um nível mais alto. Então, o tênis, para você jogar, você tem que ter referências, né? De jogadores, assim, né? Eu sei que tem os ícones aí, né? Nadal, sim. Você tem Djoko, né? A gente teve lá atrás, no Brasil, o Guga Kirten, sim. Né? E aí, como é que você se espelha, assim, muito no jogo de alguém? Como são seus ídolos no tênis? O meu ídolo sempre foi de assistir, assim, o Federer. Clássico. Eu não peguei a época do Guga. Admiro muito. Sim, ele tem... Sim. O Guga já assistiu vídeos dele? Já, demais. O Guga tinha um torneio brasileiro, brasileiro e sul-americano, que ele fazia todo outubro, na época do Dia das Crianças. E eu frequentei esse torneio 5 anos da minha vida, assim, até 2015, 2020, mais ou menos, eu joguei esse torneio. E aí ele tava sempre lá, cumprimentava o pessoal, as crianças, batia um papo, então sempre foi muito amigável. Então sempre, a partir desse... Tem uma proximidade. Sim, né? A partir desse contato que eu tive com ele, eu via a pessoa muito boa que ele era, o pessoal sempre fala, a gente sempre ouve, mas tem esse contato que você vê a humildade do cara, pessoalmente. Então, também outro ídolo muito, muito grande meu, mas de assistir, que eu consegui ver desde criança, foi o Federer. Eu parava a qualquer hora, via os jogos dele sempre, então essa... paixão de assistir ele eu sempre tive, Federer. E o Nadal, o jogo também. Nadal, aquela porrada, né? Sempre jogo bruto. Os 3 juntos sempre foram... Porque parece que eles têm estilos diferentes, mas que se encaixam. Sim, assim, né? Eles revolucionaram o esporte, né? A gente pode ver que toda época sempre tem qualquer esporte, alguns jogadores que estão um passo à frente, né? Estão acima. Só que eles foram geracionais, assim, conseguiram na geração deles, na seguinte, na outra, tá ali em cima. Então, entrava jovem, saía mais velho e eles estavam lá ainda, ficaram 20 anos. 20 anos, Nadal exatamente. Tá esse mês duas gerações, né? O Federer jogou profissional 24 anos. É mais que eu tenho hoje de idade, tenho 21. Só de profissional ele teve 24. Então, eu acho que foi uma inspiração muito grande para mim. Igual o Federer no tênis, o Messi para mim é no futebol. Então, a gente tem um problema no tênis, porque você falou assim, porque tem pouca gente que pratica o tênis. É fácil entender um jogo de tênis? Porque assim, a gente fala muito assim da questão de entendimento do jogo. Né? E aí assim, por exemplo, as regras do tênis, para uma população como a brasileira, assim, você não acha que é complexo entender o mecanismo? E você acha que isso dificulta a inserção de novos valores no tênis? Eu estou te falando isso porque o cara fala assim, fica lá jogando, aí o mais comum é o seguinte, o cara tá vendo um jogo de tênis na TV, é um batendo a bolinha para um lado para o outro, e muitas vezes o cara fala assim, puta, mas o que esse cara tá jogando essa bolinha aí? Entendeu? E aí eu tô falando como professor, assim, eu sou professor, né? Sim. E a gente vê essa relação, né? Você acha que isso é uma dificuldade para novos valores entrarem no tênis e desmistificar um pouco essa questão? O tênis eu não entendo o tênis é um jogo elitista, mas muitas vezes não é nem por isso, é porque ele não entende o jogo. Você acha que isso tem a ver com o processo? Eu acho que em qualquer área que você for seguir, qualquer trabalho, qualquer coisa, a gente tende a gostar do que a gente sabe, do que a gente conhece. Então, se você acha alguma coisa fácil, você tende a gostar daquilo, seja no seu trabalho, na sua vida, no seu lazer. Você vai fazer computação. Eu não vou entender nada, vou achar difícil, vou achar chato. Alguém que viveu isso vai falar,
de olho fechado, faço aqui, pra mim é fácil. Faço meu trabalho em 2 horas, tô livre. Tipo assim. Então, eu acho que não é nada difícil de entender. Tem a contagem, que talvez o pessoal às vezes confunde um pouquinho mais, que os pontos são formatos de games. Sim. E aí, é igual vôlei, são sets também. Então, o conjunto de 6 games dá um set. E para você ganhar o jogo, em torneios normais, você tem que ganhar 2 sets. E cada game, você tem que fazer 4 pontos, por assim dizer. Só que a contagem desses pontos não é 1, 2, 3, 4. É 15, 30, 40, e aí fechou o game. E aí seria 1, aí depois isso de novo, 2. Então, assim, é a contagem. Não é difícil, você joga algumas vezes, você entende. Mas, por exemplo, o beach tênis é assim também. É tão tranquilo de entender que hoje é uma febre aqui, muita gente joga. Mas eu acho que a diferença, assim, do beach tênis, talvez pro tênis, eu acho que é a facilidade de aprender. O beach tênis é muito mais simples de você começar a jogar num nível básico, legal. O pessoal, às vezes, que eu conheço, e não jogava tênis, começa a jogar beach tênis, faz aula, 2 meses, 3 meses, já consegue brincar, divertir com os amigos e tal. O tênis eu acho que é muito mais exigente. Eu ia entrar nessa questão, né? Não, mas primeiro termina seu raciocínio. Não, então, eu acho que o tênis é muito mais exigente. Principalmente se você for começar depois de velho. Quando você é criança, você tende a aprender as coisas mais fácil, mais rápido, né? Mas para quem vai começar depois de velho, a gente ouve comumente que... eu treinei, fiz 2 anos de aula, 1 ano e meio de aula e não consigo colocar a bolinha na quadra direito, tal, é muito difícil. Então, acho que é mais essa percepção, assim, a pessoa às vezes migra para outros esportes porque acha muito difícil ou algo do tipo. Mas também tem muita gente que gosta do desafio, fala, pô, é um negócio difícil, eu quero aprender, porque eu tô aqui, vou me empenhar. Então, acho que tem esses dois lados. Tem aqueles que gostam mais de algo mais simples, aí procura outros esportes que consegue fazer sem tanto treino, prática, e tem os que gostam mais de ter um desafiozinho. Então, ali tenta um pouquinho mais e tal. Eu acho que essa é a principal diferença. Às vezes o pessoal faz algumas aulas, vê que vai demorar muito para conseguir se divertir ali, e aí acaba migrando para outros esportes. Mas não é algo... não deveria ser, não precisaria ser algo elitista e tal. Então, acho que vai mais por essa falta de incentivo, de pessoas que jogam, porque nesse quesito acaba tendo menos gente que joga. Cada um vai entrando e vai saindo rápido, se for o caso. Ninguém fica tanto tempo a ponto de, chamar um amigo. Pô, tô aqui jogando, tem 2 anos, é legal, vamos começar? Aí vai o outro junto, igual o beach tênis está sendo agora, né? Desse tipo. Então, muita gente começa a jogar por um amigo chamou e tal. Então, acho que o tênis tem esse empecilho a mais, assim, dessa dificuldade. Mas não no quesito de entender, mas de jogar mesmo. Entendi. Então, e aí você entrou numa questão assim, jogar tênis é difícil? Porque assim, você tem que ter uma forma de pegar na raquete, você não pode pegar na raquete de qualquer jeito, diferente do beach tênis, não é? Por exemplo, você vai dar um slice, né? Você tem que ter uma técnica, você tem que ter uma técnica de pegar, você tem que ter uma forma de pegar na raquete, você tem que ter uma forma de bater na raquete de baixo para cima, ou de cima para baixo, para você dar um efeito na bola. Isso, os movimentos do tênis tornam o jogo mais difícil para quem está iniciando? Claro, eu acho que é um esporte difícil, como eu falei, de aprender, assim, o básico, porque você consegue, às vezes, segurar mais ou menos de qualquer jeito. De qualquer jeito não dá, mas mais ou menos não certo e tentar passar a bolinha para outro lado. Mas você vai chegar numa hora que a bolinha vai vir um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta, e do jeito que você está segurando atualmente, você não vai conseguir devolver as duas. Às vezes você está segurando tipo como se fosse um martelinho, imagina. A bola veio mais baixa, às vezes você consegue bater meio se fosse uma colherzinha assim, a bola vai passar. Ela veio mais alta, você vai ter que se ajeitar assim, então vai começar, tipo, tem um jeito certo de segurar para todos os tipos de golpe. É uma técnica. É uma técnica. São técnicas, quer dizer, cada golpe que você dá no tênis é uma técnica que você tem que ter. Com certeza. Para poder seguir o jogo, não é isso? E cada um a gente chama de empunhadura, o jeito de segurar a raquete. Sim. Cada golpe, a direita, o forehand, o backhand, o saque, cada um é praticamente com uma empunhadura diferente, se você for fazer certinho, né? Então, eu acho que essa complexidade inicial nos primeiros meses ali para pessoa, se for aprender certo, para você ensinar certo,
que eu acho que é o que pega, às vezes, a pessoa, às vezes, desistir e falar. Então, porque é o seguinte, a pessoa não consegue ver uma evolução, Sim. né? Porque a gente consegue perceber que o cara tá jogando relativamente bem quando ele consegue enxergar e falar, não, poxa, eu tô evoluindo, eu tô batendo na bolinha de forma correta. Não é assim o sistema? Sim. É isso que eu tava falando. É muito... No começo, para quem nunca teve contato com a raquete, é difícil. Você me perguntou se eu achava difícil. Eu, que treinei a vida inteira, acho difícil no nível que eu tô atual. Por exemplo, conheço caras muito melhores do que eu. Sim, Então, sim. você vê, às vezes, ele jogando e fala, caramba, sou Como ruim. é que eu vou ganhar do cara? Tô ruim, velho. Tá difícil. Às vezes você joga, mas aí você vê alguém iniciante jogando e fala, não, é um negócio difícil. Você tá entre o 1% que melhor joga aí, porque os outros é realmente difícil. Você tem que treinar a vida inteira e tem bola que eu ainda eu não vou acertar 100 seguidas. E às vezes alguma bola simples, ou outra que teoricamente seria simples, é algo muito fino, então você tem que pegar sempre no mesmo lugar da raquete, da corda. E aí talvez a bola vá no lugar que você quer ainda, porque não é tão simples. Porque tem muito a ver com a capacidade que o sujeito tem, ou a pessoa que pratica tem, de coordenação motora. Sim. Não é? Eu acho que o tênis é um dos esportes mais completos para coordenação. Assim. Coordenação motora fina, não Sim. é? É o jeito de bater. Um dos que pega mais membro do corpo, eu acho que é o tênis. Assim como a natação, é algo que você vai exercitar toda a musculatura do corpo, quase. Eu acho que o tênis, um lado dominante vai ser mais, mas mesmo assim você tem que estar tudo em sincronia. Você tem que conseguir equilibrar a perna com o movimento de braço, e o tronco, o quadril, tudo tem que estar ali em sincronia. E aí é algo muito lindo quando você para ver, assim, para entender, para aprender. Mas também, por outro lado, é algo meio complexo que às vezes você não tiver com o tempo, ou não tiver com a vontade suficiente, você vai acabar desistindo, ou algo assim, escolhendo outro. Você falou de movimentos, né? E as lesões? Eu, particularmente, sofri muito com lesões durante a minha vida inteira. Até os 14 anos, não tinha tido nada, assim, de lesão. E aí eu comecei a sentir um pouco o punho esquerdo, incômodo e tal, jogava. Teve uma época que eu fiquei parado, jogava só com o slice aqui, para não forçar. E aí melhorou. Mas eu tive 2 lesões principais. Quais? O ombro, em 2019. Eu tava jogando um torneio sul-americano. E aí na final desse torneio eu lesionei o ombro. Aí fiquei 4 meses parado, mais ou menos. E aí você volta, tem todo aquele processo de fisioterapia, de fortalecer a musculatura e tal. E aí tive dores depois, foi indo e voltando. Mas algo que eu consigo conciliar hoje ainda. Se eu deixar ficar sem jogar muito tempo... Você faz um processo de fisioterapia contínuo? Faço. Não necessariamente só pro ombro, porque agora ele tá equilibrado, a musculatura tá forte, então por enquanto tá tranquilo. Mas eu, em 2020, o meu irmão, ele operou o quadril, porque nós dois, ele, no caso, naquela época, já tinha a gente chama impacto femoroacetabular o problema que a gente tinha. Que é quando o calo do fêmur cria um calinho ósseo assim. Sim. E aí começa a raspar a cartilagem do acetábulo. E aí ele operou em 2020 porque já estava desgastando muito a cartilagem dele. E aí ele operou, hoje ele pedala muito, mas não pode mais jogar tênis, futebol, porque já tem lugar que bate o osso com osso. Então eu comecei a sentir dores no quadril em 2021. Como ele já tinha operado, eu comecei já a ver, minha irmã é ortopedista também, então a gente já começou a olhar, acompanhar para ver se podia ser a mesma coisa. E aí vimos que tinha o mesmo problema, então eu operei antes dele. Em 2022 eu fiz a cirurgia dos 2 lados do quadril, operei os 2 lados, e aí retirei esse calo, tira a parte da cartilagem que já está danificada, mas ainda estava bem melhor que a dele, a ponto de eu conseguir recuperar e voltar a jogar. Não estava batendo osso com osso meu ainda. Então, aí é um processo lento esse daí de recuperação, porque você fica 3, 4 meses parado ali, fazendo fisioterapia e tal, mas sem correr, sem jogar. Então, para eu voltar, eu fiz a cirurgia em julho. Para eu voltar... Desse ano? Não, 2022. 2022. Para eu voltar
a correr, assim, não jogar, para voltar a correr, movimentar mais, talvez foi dezembro, se eu não me engano, janeiro. Aí eu voltei a brincar de tênis, futebol por ali em fevereiro, março, então deu ali uns 7, 8 meses para voltar devagar nas quadras. E nisso você tem que tomar cuidado porque as outras partes do corpo vão enfraquecendo, apesar de você manter fazendo academia, musculação, sem o contato com o esporte em si. Se você voltar numa carga muito alta, vai doer o cotovelo, vai voltar a doer o ombro. Sim. Então, esse meu começo, meu retorno ao esporte, assim, foi um processo meio demorado. Lá para junho do outro ano, então 1 ano mais ou menos, que eu comecei a voltar a competir um pouquinho mais, treinar mais sério, mais firme, porque as dores deixaram, né? Porque até então, se eu voltei um pouquinho rápido, estava doendo o cotovelo. Aí o ombro tinha que voltar a incomodar. Então, é sempre esse processo. Se você lesiona uma coisa, você tem que tomar cuidado para não voltar a doer ou incomodar outra coisa. Então, agora, esse ano em si, eu tô mais saudável, assim. Tem sempre uma dorzinha ou outra, porque o nível competitivo nunca é. Porque atleta, nível competição... nunca não é saudável, né? Mas tô conseguindo conciliar. Então, de 2019, que eu machuquei o ombro, pra cá, esse tem sido o meu melhor ano do meu corpo em si. Porque agora o meu quadril tá tranquilo. Estabilizou. Tá tranquilo, tá forte, tô conseguindo jogar. O meu ombro tá melhor. Meu cotovelo teve incômodozinhos meses pra cá, mas consegui treinar bem no decorrer do ano e tô conseguindo manter, assim, um limiar de dor aceitável. E aí, tô voltando. O ruim pra mim foi que na minha transição do juvenil com 18 anos... Até 18 anos você pode jogar juvenil, na categoria 18 anos. Sim. A partir daí você só pode jogar profissional. Então nessa minha transição foi em 2021, que foi quando eu comecei a ter mais lesões. Aí atrapalhou um pouco essa transição. Eu cheguei a jogar um torneio profissional só, assim, profissional... Qual foi? Chama Future, né? É o primeiro torneio internacional de nível profissional que vale ponto para o ranking ATP. Tá. Então os torneios são divididos em Future, que é o que vale menos pontos. Aí você vai jogando vários desses no ano, se conseguir acumular uma pontuação, começa a entrar em Challenger, depois você entra em ATP 250, 500, 1000, vai subindo. Mas é um processo muito difícil, porque o tênis profissional, para você conseguir viver dele, você tem que estar entre os 150 do mundo, senão você paga para jogar. Então... É mesmo? É, porque você não tem um salário fixo, seu salário é a premiação. E para você ganhar a premiação, você tem que estar jogando num nível muito alto, porque é muito forte. Porque... se você for pensar, vamos fazer uma analogia com o futebol. Os 1000 melhores jogadores de futebol ganham um salário astronômico. Sim. Se você for falar em nome, qualquer nome, se você colocar, tá entre os 1000, não tem esse ranking, mas se tivesse entre os 1000 ali de futebol, o cara vai ganhar um salário que vive ele, a família, os pais, todo mundo tranquilamente. No tênis, o 1000 do mundo passa fome. Ele joga um nível absurdo, um nível muito alto, mas passa fome, porque num torneio, por exemplo, até os 400 do mundo, mais ou menos, você consegue entrar nesses futures, que é o nível mais baixo de pontuação e premiação também. E a partir daí começa a subir um pouquinho. Mas para você, um future em média, paga para o campeão $3 mil. Não é um valor assim, mas tipo, é um nível muito alto para você ganhar um salário, um valor que às vezes você vai gastar na viagem. Então, sim, a viagem, o que você ganha não paga muitas vezes a viagem. Sim, exatamente. E isso quando você ganha, porque para ganhar você tem que estar jogando um nível muito bom. Sim. Porque todos lá jogam muito bem, o nível é muito parelho. Então, eu ter machucado nessa transição atrapalhou um pouco o início assim, da carreira, mas faz parte, né? Então, você estava falando de lesão. O que lesiona mais, uma quadra sintética ou saibro? O que você joga mais? Sintético ou saibro? O saibro lesiona menos? É um mito isso? O sintético você diz o cimento. Cimento, isso. Aqui no Brasil a gente tem primordialmente quadras de saibro, né? Sim. Lá para os Estados Unidos é praticamente só cimento, só quadra rápida. E não, eu acho que o saibro... teoricamente ele vai acabar lesionando um pouquinho menos, porque tem um pouco menos de impacto do que a quadra de cimento. Aqui no Brasil, joguei poucos torneios em quadra rápida, né? A gente fala rápida, que é o cimento. Que é o cimento. Uhum. Mas pela falta de costume, eu sempre me senti um pouco mais cansado nessas quadras, porque trava mais a musculatura. O joelho. Então não sei dizer tecnicamente, cientificamente,
Sim, se vai machucar mais aqui ou ali, o joelho, esses membros que absorvem o impacto, mas o que você prefere? Você prefere jogar em quadra de cimento ou você prefere jogar em saibro? Ou tanto faz? Eu sempre gostei das duas, assim. Os torneios que eu joguei na quadra rápida, eu sempre gostei muito também. Eu sou mais acostumado a jogar em saibro, até porque eu joguei em saibro quase minha vida inteira. Mas eu gosto dos dois, não tem uma preferência, assim. Eu acho bacana os dois. Bom, Fagner? Você está falando do estilo de quadra? O cimento segura, o saibro, aquelas deslizadas que dá, acaba favorecendo muito os atletas, né? Então, isso daí acho que conta um pouco mais de a qualidade do jogador dependendo do torneio que vai disputar. Eu acho que nesse quesito o saibro ajuda a absorver um pouco o impacto, porque tem atletas que conseguem deslizar na quadra rápida como se fosse saibro. Não sei se é o tênis ou se é o costume, mas o cara dá uma deslizada de 2 metros assim no cimento. No saibro a gente às vezes desliza 3 metros, às vezes 4, então vai deslizando até a bola, bate, volta. É de costume, assim, você aprende desde criança a deslizar, porque é um tempo que você ganha para chegar na bola muitas vezes. Então você dá um pique, aí desliza, chega na bola, bate, volta. No cimento é mais difícil fazer isso. Tem os que fazem, mas tem que estar bem acostumado com a quadra, com o ambiente. Então, normalmente, quem migra do saibro para o cimento, vai jogar um torneio esporádico, assim, vai acabar travando mais, menos confiança no corpo, assim, como se fosse o saibro. Então, tem que tomar cuidado para não torcer o pé, essas coisas assim. E na grama, você já jogou? Eu joguei uma vez, umas 2 vezes, mais ou menos. Porque isso é uma característica do Wimbledon. O Wimbledon. Tem uma temporada pequena de grama no ano, né? Do circuito europeu. O Wimbledon e alguns outros torneios um pouco de menor pontuação. Mas aqui no Brasil eu joguei 2 vezes, que eu fui com o Juliano, que é um professor do clube, na fazenda da Citrosuco. O dono, ele tem quadra de grama, e aí ele fazia aula com esse professor, com o Juliano. E aí eu fui lá algumas vezes com ele, bater bola com esse cara e tal. E é bem diferente, assim, a bola pica muito menos e escorrega mais. Então, às vezes que eu fui, acaba cansando muito mais, porque você não tem esse costume, né? Então você tem que jogar muito mais agachado ali, então queima tudo a coxa. Mas é gostoso, é diferente, a experiência é legal. Entendi. E os torneios aí que vem pela frente, o que você está planejando? Como é que tá o processo? Esse ano, desde a minha cirurgia para cá, meu principal foco era manter voltar meu corpo saudável, né? A ponto de Esse foi o objetivo de 2024? Fazer seu corpo voltar a ter condições de competir. Isso, voltar a ter condições de manter um treinamento de alto nível, porque não adianta você competir sem estar treinando. Sim. Se eu parasse e jogasse um torneio por mês, provavelmente meu corpo ia aguentar, mas não ia estar num nível legal. Porque o pessoal treina... A gente, quando está treinando profissionalmente, assim, a gente treina de 7 a 8 horas por dia. 7 a 8 horas por dia? Menos. E aí, eu, no caso, sempre treinei um pouco menos, porque normalmente os meninos, tanto brasileiro quanto fora, a gente no colegial para de estudar presencialmente, estuda online o colegial inteiro normalmente, e aí tu consegue treinar amanhã e tarde. Então treina em média 3 horas e meia, 4 de manhã, 3 horas e meia a 4 à tarde. Eu, no caso, fiz presencial até a pandemia, no caso, que foi meu último ano, eu fiz online. Mas eu fiz presencial os 2 primeiros anos do ensino médio, então eu treinava 4 horas por dia, que era um período da tarde. Mas, em geral, após o colegial ou quem estudou online, treina 7 a 8 horas por dia. Então é muito desgastante, mas é o que precisa para você tentar manter no nível mais alto e competir. Porque o nível é muito equilibrado, então quem treina um pouquinho a mais vai estar um pouquinho acima. Sim. E assim, no passar dos anos vai subindo muito. Então acho que esse foi um problema assim das minhas lesões, tal, que eu não consegui manter esse nível de treinamento. Então você sente que o pessoal que às vezes era do seu mesmo nível, assim, um nível parecido, está um pouco acima, porque treinaram mais tempo e estão mantendo esse nível constantemente. Aí agora meu principal foco desse ano foi manter meu corpo saudável e tentar voltar a aumentar a carga desse treinamento. Então aqui em Araraquara, como eu falei, eu sou de Belo Horizonte. Aqui em Araraquara eu sempre bato bola com o pessoal,
na chácara, bato bola com meu pai. E tô sempre indo para Belo Horizonte, que é onde eu treino mais firme, assim, atualmente. Você passa um tempo? Passo lá Você passa um tempo lá? Isso, tento passar sempre, cada 2 meses eu passo 2 a 3 semanas lá e fico treinando com o pessoal da Fly, que hoje tem meninos de nível muito bons, transitando pro profissional. Eu sou um dos mais velhos, mas tem uns 3, 4 meninos de 18 para 19 que estão jogando super bem e já estão nesse ranking profissional, um deles, o outro está no juvenil, até 18 internacionalmente, mas muito bem também. Então, tô feliz de estar conseguindo treinar com eles bem, voltar a ter um nível legal e tô voltando a disputar alguns torneios. A gente chama de torneio de grana, que não são esses profissionais, mas a gente joga, no caso, categoria especial, que é o que vale, é o mais forte assim, desse nível de torneio. E aí sempre entra esse pessoal, porque como eu falei, em torneio profissional, você ganhar dinheiro é muito difícil. Você tem que estar sempre nas finais ali para não estar pagando. Aí no Brasil é legal que tem muitos desses torneios de grana. Então o clube, o Araraquarense menos, tem muitos anos que não faz um torneio desse. Mas na região tem muito torneio que às vezes pagam, sei lá, 5, 6 mil pro campeão e tal. E o nível não é igual ao profissional no caso. Sempre tem 2 ou 3 desses que jogam profissional que vêm jogar, porque para eles é mais fácil de ganhar esse dinheiro do que lá. E também tá treinando. Isso. Então é algo onde muita gente consegue fazer uma graninha extra. Porque você joga esses torneios num nível alto, mas não é igual o profissional. Mas também não conta não conta ponto pro ranking. Então, muita gente tá ali entre os 800 do mundo, que é um nível muito alto, joga esses torneios frequentemente, tenta fazer uma grana e aí usa para viajar para os torneios que valem pontuação, tal. Porque no Brasil é muito difícil, acho que o principal é o incentivo. No futebol você tem patrocinador a roda, assim, empresário. No tênis não tem. No tênis é muito difícil. Quando eu era juvenil, até meus 13, 14 anos, que eu acho que 14, 15 anos foi meus melhores rankings, assim. Eu consegui ser um do Brasil algumas vezes, durante um período. E mesmo assim, nunca consegui um patrocínio sem ser de material. Tinha patrocínio de raquete, tal. Mas isso aí é um custo fixo. Você vai gastar uma vez R$3.000 para comprar todo o seu material esportivo e vai ficar 3 anos com isso. Sim. Então, não é o principal. O principal é as viagens. Você tem que viajar, vai para Bahia, aí vai para o Sul, aí vai para Paraguai. E aí tem hotel, e aí tem o custo, e aí tem alimentação. E esse eu acho que é o principal foco que às vezes torna do tênis um esporte elitista competitivamente, eu acho. Porque tem alguns poucos lugares no Brasil que tem academias especializadas com incentivo, que aí tem algum patrocinador. Por exemplo, tinha o Instituto Tênis em São Paulo, tem a DM no Paraná, que tinham patrocinadores, o Instituto era patrocinado pelo Lema, e tinham patrocinadores que às vezes pagavam algumas viagens dos atletas, então era uma ajuda legal. Mas em geral, você tem que dar um jeito de viajar por conta. Então, muita gente tenta um Bolsa Atleta, alguma coisa, que não vai custear tudo, mas é uma ajuda. E patrocínio por fora, assim, de empresa, o tênis é muito difícil. Porque nessa época que eu estava ali entre os primeiros do Brasil, tentei empresas aqui de Araraquara, Lupo, Trali, leva currículo, leva tudo, mas muito difícil. Aqui no Brasil não tem essa visão para o tênis de incentivo, de incentivar. Então, acho que o tênis tem jogadores de nível muito alto, o brasileiro, no juvenil, que estão sempre ali. Muitos jogadores juvenis brasileiros estão entre os top 100 do mundo, sempre tem por ano uns 3 ou 4 ali. Mas poucos conseguem um patrocínio para depois seguir, porque depois que você transita para o profissional, o Brasil tem no ano, até esse ano, está tendo em média 6 torneios profissionais que valem pontos para o ranking. Com 6 torneios profissionais, você não consegue nada. Você tem que jogar praticamente 20 semanas no ano, 25, para conseguir subir no ranking. Para isso, você tem que viajar para fora. Então, fica muito caro. Então, eu acho que essa falta de incentivo pesa muito para a transição para o profissional do atleta brasileiro, assim, no tênis e vários outros esportes. E como é que você foi treinar com o Leandro Lobo? O Leandro em si, ele é o treinador da equipe de tênis de Araraquara. Ele está na Fundesporte agora, isso, né? A gente vai disputar agora os abertos, ganhamos regionais e vamos disputar os abertos. Eu nunca treinei com o Leandro como treinador. Diariamente, constantemente. Ele é o treinador da equipe, então é bem bacana, a gente consegue fazer treinos bons e está sendo bem legal.
só treino solo, eu nunca treinei com ele. Como eu disse, treinava aqui, depois em São Carlos e continuei lá minha vida inteira em São Carlos. Mas com ele em si tá sendo legal agora. Estamos fazendo esses treinos assim, da equipe. E os jogos regionais? Os jogos regionais foi em setembro. Conseguimos ganhar e classificar para os abertos. Foi bacana. A gente, ano passado, conseguimos ganhar os abertos. Jogamos a final contra a equipe de Santos. Mas não vale pontuação? Não. Aí é só os jogos. É, só interestadual assim mesmo. Só vale pontuação para a cidade e tal. Tem uma visibilidade legal. E mais pro ranking profissional, não. Tá. Só isso. Entendi. Acaba entrando bastante profissional nesse circuito de jogos abertos, por exemplo? Menos. Eu acho que depende da cidade. Ano passado, por exemplo, jogamos... A equipe mais forte que a gente jogou foi a final mesmo contra Santos. Que um dos meninos é 2 anos mais velho que eu. Os 2 meninos jogavam, já conhecia, que eles jogavam o juvenil na minha época também, os torneios brasileiros e tal. Mas eu acho que o nível vai depender da cidade do ano. Tem ano que a cidade tá dando algum incentivo de bolsa atleta e tal, aí tem mais interessado. Aí tem mais interessado, o nível fica mais alto. Outros anos a cidade não tá incentivando, então às vezes pega jogadores de clube e tal, fica o nível um pouco mais baixo. Aí vai depender, mas tem vezes que tem... Já vi jogos abertos com tenistas que estavam até no ranking profissional, tentando o profissional, e aí acabavam jogando pela cidade por algum incentivo, ou anos que não ia gente desse nível assim também. Aí depende, é uma incógnita. Entendi. E como é que você vê o futuro do tênis no Brasil? Você acha que ele tem potencial para crescer? Você acha que não? Como é que você vê uma nova geração aí surgindo? Eu acho que sempre tem potencial para crescer, principalmente agora que estamos com... Tem um juvenil nosso, o brasileiro João Fonseca, que já tá 150 do mundo, ele tem 18 anos. Então acho que é tem potencial. O melhor brasileiro dos últimos anos, assim, a estar nessa transição, né, pro profissional, é ele. Então acho que se conseguir se manter ali e dar esse passinho à frente, que é muito difícil, o nível é muito alto. Então se ele manter ali, eu acho que abre portas para outras áreas, né, para vários campos do tênis no Brasil que podem ser incentivados por esse nível. Então, como a gente teve o Google ali, não fazendo uma comparação ainda, nem nada, mas é um nível que ele tem apresentado que ele pode chegar no nível top ali, top 20, top 10 talvez, só o tempo vai dizer. Mas eu acho que então, a gente tendo referência no esporte, sempre é bom, né? A gente viu na ginástica, por exemplo, tanto de menina agora com a Rebeca... Então, isso que eu ia te falar, porque assim, o tênis... E aí eu vou te fazer uma pergunta. O tênis carece de ídolos no Brasil? Que é o último que nós tivemos, o Guga Kirten. Já estamos falando aí de quantos anos? De 30 anos já. Estamos falando de 25, 30 como anos. Eu disse, o esporte individual eu acho que é muito ingrato nessa parte. A gente aprende muito. Você viaja sozinho desde 12, 13 anos para todo lado, você aprende a se virar, aprende muita coisa com o tênis. Sempre fui muito grato por isso, por esse aprendizado. Mas no quesito retorno monetário ou de visibilidade, eu acho que é ingrato nesse sentido, que às vezes 95% das pessoas que treinam para ser profissional de tênis acabam não conseguindo ter essa visibilidade, viver com isso, porque é muito difícil. Como eu falei, você tem que estar ali entre os 100 e 150 do mundo para conseguir viver. Então, às vezes, o Brasil teve muitos jogadores que foram 150, 200, 300... O Meligeni, Carlos Alberto Kirmair... O Meligeni foi 20, o Belucci foi 20. Belucci. Então, eles, no caso, são, pra mim, ídolo, porque conseguiram um feito histórico, assim. Tá ali, só de estar ali é muito difícil. E aí, tem vários outros que ficaram um pouco abaixo, mas também é muito difícil. Então, acho que foi número 1, realmente, é o que dá visibilidade pro país em si, pro esporte. Então, acho que carece nesse sentido, mas não de inspiração para quem tá no meio, mas para quem vai querer entrar no meio. Não, ter aquele cara como referência, porque eu me lembro quando o Guga jogava, né? Aí você viu um monte de criança nas quadras, você viu o pessoal praticar. É nisso que eu estou lhe dizendo, né? Sim. Dizer, essa falta de ídolo, essa falta de referência faz com que você não tenha tanta gente praticando o esporte, você não consegue massificar, automaticamente você não consegue destaque e o esporte fica ali, né? Com certeza. Esse foi o exemplo que eu dei do João, né? Esse menino. Eu falei, se a gente tiver essa geração nova, conseguir dar esse passo a mais e figurar ali entre os tops mundiais, eu acho que vai abrir
espaço legal, assim, pra visibilidade, assim, da criançada, dos pais. Falar, ó, tem como a criança aprender, jogar, então... Porque isso vai muito do pai também, né? De ver essa questão, sim, né? de colocar pra frente uma ideia, uma prática. Nenhuma criança vai começar a fazer nada na vida sem uma influência dos pais. Você vai, às vezes, ver um amigo brincando e tal, e vai querer. Mas se o pai não colocar, não der um incentivo, você não vai fazer. Então, eu acho que essa visibilidade, ou ter um incentivo maior, vai ser fundamental para o futuro do esporte. E essa é uma discussão que a gente vê não só no tênis. Você comentou sobre a Rebeca, só que a ginástica ela tem torneios durante todo o ano e a gente só ouve falar da ginástica nas Olimpíadas. Sim. A gente vê o judô é forte, mas a gente ouve falar mais nesse período de Olimpíada, atletismo. São várias as modalidades que carecem, né, não do ídolo, mas de uma difusão melhor delas para poder arrebanhar mais atletas. Sim, eu tenho um ponto legal assim que eu acho que no Brasil, não só o tênis, a maioria dos esportes é muito pouco incentivado. Você tem pessoas em geral, a população em geral acaba assistindo o esporte em geral, ginástica, atletismo, judô, em Olimpíada, em campeonato às vezes mundial, natação. Então, diferentemente dos Estados Unidos, da China, que tem esse esporte na convivência das crianças. Eu acho que o esporte não é só algo competitivo, é algo educacional. Você, como eu disse, ele te ensina muito. Você aprende a competir, aprende a dividir, aprende a se virar, respeitar as regras, os limites. A tudo. Eu acho que o esporte tinha que ser algo constante na vida das crianças, dos juvenis, porque você vai aprender muito com ele, vai dar muita coisa para ele, vai tirar muito. Então eu acho que, como eu disse, nos Estados Unidos, até certa idade, se eu não estou enganado, as escolas, muitas delas, você é obrigado a escolher um instrumento e um esporte. Na China também é assim. Eu tenho um amigo chinês, que eu morei um tempo em São Paulo e treinei lá 1 ano. Eu tenho um amigo que treinava comigo, que ele veio da China, o pai dele veio trabalhar, e ele me disse que ficava na escola das 7 da manhã às 9 da noite. Eu falei, não, surreal, não tem como. Mas é a cultura de lá. Não tô falando que aqui devia ser assim. Eu não sim, absolutamente. Mas ele falou que você estudava de manhã, à tarde tinha alguns outros exercícios, e além disso você tinha que praticar um instrumento e escolhia 1 ou 2 ou mais esportes para fazer, era obrigatório. Então acho que você acaba desenvolvendo muito mais o seu lado humano, coordenação, tudo isso, por estar ali nesse ambiente, competindo. Hoje em dia a gente acaba vendo a criançada gosta muito mais do celular, da internet e tal, e não é... E é uma vida sedentária, sim, que leva a outros problemas sociais, saúde, enfim. Hoje eu acho que é muito mais difícil você ter esse incentivo, porque você não tem a visibilidade. As crianças chegam no condomínio, chegam no clube, vê um monte assim no celular, vai ter vontade. Eu vou ser o único que vou jogar bola sozinho. Ninguém gosta de fazer as coisas sozinho. Então, eu acho que do meu lado foi muito bom que eu tive muitos irmãos que já faziam e meus pais. Então, eu tive esse incentivo e ainda não tinha tanto celular na época. Tanta coisa assim. Então, eu acho que hoje, pra gente voltar a ter uma geração boa em qualquer esporte, seja no futebol, no tênis, na ginástica, no judô, vôlei, natação, qualquer coisa, vai ter que mudar um pouco essa cultura da criançada, assim, dos pais, de permitirem só isso. Acho que tem que... vai do governo também, incentivar, ter esses projetos, assim, porque precisa, né? Eu acho, como eu disse, é educacional. A criança vai ser muito mais desenvolta, vai aprender muito mais coisas se ela tiver de bagagem, assim, no aprendizado, algo relacionado, que mexa com o social, com o esporte, com a coordenação. Acho que é muito bom para o desenvolvimento. É isso aí. Conversamos aqui com o tenista Gabriel Generoso. Gabriel, prazerzaço em recebê-lo na Uniara. Que agradeço. Muito obrigado aí, viu? Bom demais. Obrigado mesmo. Isso aí.